A paz de Cristo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e a sua família. Estamos progredindo, cada vez mais aprendendo. Nesta aula vamos apresentar o módulo 11, que vai estudar a disciplina Cartas 3. Nessa disciplina, vamos aprender sobre as duas cartas de Paulo a Timóteo, primeira carta e segunda carta de Timóteo. Vamos aprender sobre a carta de Paulo a Tito, a carta a Filemon, a carta aos Hebreus e também a carta de Tiago. Na primeira carta, as cartas de Paulo para Timóteo e Tito são coletivamente conhecidas como epístolas pastorais. Elas apresentam o amor de Paulo pelas igrejas e seu conselho aos pastores. Paulo escreve a Timóteo, que era filho de um gentio, cujo nome nós não sabemos, com uma mulher judia chamada Eunice, sua avó era Lóide. Essas mulheres foram responsáveis pelo treinamento, pelo ensino bíblico de Timóteo. Ele provavelmente desfrutava da salvação do Antigo Testamento, mas foi convertido ao cristianismo na primeira viagem de Paulo a Listra. Timóteo é descrito como um discípulo quando o apóstolo visitou Listra novamente. Paulo se refere a Timóteo como seu próprio filho na fé. A primeira carta de Paulo a Timóteo é a mais antiga das epístolas pastorais e começa com uma introdução, seguida de instruções sobre como lutar contra as heresias e sobre como defender a verdade. Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo para encorajá-lo a viver o evangelho e lutar para defender. Paulo dá instruções a respeito da oração em público, sobre o papel das mulheres e dos homens na igreja, padrões para os líderes da igreja, como refutar as falsas doutrinas e o ministério dos líderes da igreja e o lugar das viúvas também. Ele predisse e também avisou sobre as falsas doutrinas de demônios, e que o evangelho e a verdade eram a defesa contra o erro. Paulo instruiu Timóteo sobre o cuidado com as viúvas e o reconhecimento dos líderes mais velhos. A carta encerra com uma incumbência para a liderança da igreja e a sua conclusão. Finalmente, Paulo exortou o jovem Timóteo a ficar firme contra a falsa doutrina e a falsa maneira de viver, isto é, milita a boa milícia da fé. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta carinhosa, escrita por Paulo ao seu amado filho um pouco antes do seu martírio. Ela contém as palavras finais que Paulo escreveu, que foram inspiradas e preservadas no cânone bíblico. Aparentemente, Timóteo estava liderando a igreja de Éfeso, então Paulo escreveu desejando muito vê-lo para se encher de alegria. Depois dessa carta, nenhuma outra menção é feita a Timóteo, com a possível exceção de Hebreus 13, 23, e a tradição alega que Timóteo foi martirizado no final do século. O tema dominante nessa carta é o afastamento da igreja em relação à verdade. Paulo relata: os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam e Demas me desamparou. Portanto, o tema de Paulo é ser forte na graça que é em Cristo Jesus, pregar a palavra, e o que de mim em muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Paulo está preocupado em fornecer instruções concernentes à organização da igreja, à liderança, ao ministério, mas ele avisa que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A principal preocupação de Paulo, portanto, com relação a Timóteo é esta: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, ensinado. Em um comovente apelo final, o velho apóstolo exorta a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra.
Nesta carta, Paulo vincula a fé de Timóteo à sua avó Lóide, à sua mãe Eunice. Timóteo é relembrado de que ele foi instruído nas Escrituras quando era criança. Ele também é relembrado da ocasião em que Paulo impôs as suas mãos sobre a cabeça de Timóteo para a sua ordenação. Portanto, Paulo exorta Timóteo: sofre comigo as aflições e permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Vamos falar agora sobre a breve epístola de Paulo a Tito. É uma carta prática, focada primariamente no ministério da igreja e secundariamente no discipulado cristão. Embora contenha uma descrição clássica da graça de Deus na salvação, existem 6 referências a boas obras por parte do cristão. Paulo mostra que as boas obras vêm depois da fé e são um sinal visível da salvação. A sã doutrina deve ser adornada com bom comportamento e vida santa. Tito é uma das epístolas pastorais e é parecida com a primeira carta a Timóteo em seu conteúdo. A carta a Tito provavelmente foi escrita na mesma época em que foi escrita a primeira carta de Timóteo e no mesmo local, em torno de 63 depois de Cristo, na Macedônia. Ela foi composta após a libertação de Paulo da prisão de Roma, provavelmente em 62, porém antes da prisão de Paulo, posteriormente por Nero, provavelmente entre 64 e 67 depois de Cristo. Ela provavelmente foi escrita um pouco depois da primeira carta de Paulo a Timóteo. Tito estava em Creta quando recebeu essa epístola, eles foram companheiros por muitos anos, e Paulo veio a confiar em Tito para resolver alguns problemas difíceis da igreja. Agora, após a libertação de Paulo da prisão romana, eles fizeram um investimento espiritual conjunto na fundação e crescimento das igrejas na ilha grega de Creta. Os convertidos nessas igrejas não estavam todos dedicando-se ao crescimento em Cristo, e a missão de Tito era conduzi-los a essa importante tarefa. Falaremos agora sobre a carta de Paulo a Filemão. É, na verdade, um apelo de Paulo a um crente rico de Colossos para receber de volta um escravo fugido, chamado Onésimo, que encontrou Cristo pelo ministério de Paulo em Roma. A ideia teológica chave nessa epístola é a imputação, colocar algo na conta de outro. Assim como Cristo levou os nossos pecados sobre si, Paulo pede a Filemão para colocar a culpa ou a dívida de Onésimo sobre ele mesmo. Ele expressa isso no versículo 18 da carta. Onésimo era um escravo que havia fugido e ele havia se encontrado com Paulo em Roma. Ali Onésimo aceita a fé em Cristo quando em contato com o apóstolo. Filemão tinha o direito de matar Onésimo, mas Paulo intercedeu por ele nesta breve epístola que enfatiza a dinâmica social do Evangelho. Filemão é a epístola mais curta de Paulo, mas está concentrada de verdades práticas e espirituais. Martinho Lutero disse: todos nós somos os onésimi do Senhor, usando a forma plural de onésimo em latim. Assim como Onésimo tinha uma grande dívida que não poderia pagar, assim também nós a temos. Cristo veio à terra para pagar a dívida que ele não devia, porque nós devíamos uma dívida que não podíamos pagar. Vamos falar agora sobre a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus nos chama de volta para perseverar em nossa fé e ficar firme na mensagem de Jesus. A carta aos Hebreus é anônima. Ao contrário das outras epístolas, ela não tem uma assinatura clara, objetiva. Muitos afirmam que Paulo seja o autor de Hebreus.
Existem diversos pontos de contato entre o conteúdo de Hebreus e as outras cartas de Paulo, contudo, nem a igreja primitiva estava de total acordo sobre quem escreveu a carta aos Hebreus. Embora a igreja oriental garantisse desde cedo que Paulo era o autor, a maioria das igrejas ocidentais não garantia a autoria paulina antes do final do quarto e do início do quinto século. A autoria paulina era então aceita no Ocidente, até que foi questionada novamente durante a Reforma Protestante. À luz das contestações à autoria paulina, é melhor admitir que a identidade do autor de Hebreus seja incerta. Hebreus talvez seja, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, um convite a perseverar em nossa fé e a ficar firme na mensagem de Jesus. Nos lembra de que muitas pessoas de fé perseveraram nas aflições e perseveraram mesmo quando as promessas de Deus pareciam infinitamente distantes. Nos lembra de que o próprio Jesus não era estranho ao sofrimento. Como filho de Deus, ele era maior do que os profetas e anjos, todavia entrou na humanidade para sofrer de maneira impensável. Em tudo isso, Jesus não pecou. Por sua perseverança, Jesus deixou um exemplo para nós, em justiça, e tornou-se o maior sumo sacerdote que o mundo já conheceu. Nós não estamos sozinhos em nossas aflições, estamos rodeados de uma multidão de testemunhas fiéis, e também devemos perseverar na fé, olhando para Jesus Cristo, o nosso supremo sumo sacerdote, enquanto corremos a maratona em direção ao reino de Deus. A carta de Tiago. A carta de Tiago pode ter sido a primeira do Novo Testamento a ser escrita. Ela une o Antigo e o Novo Testamento. Ele escreve as 12 tribos que andavam dispersas. E, obviamente, quer dizer os judeus cristãos que moravam fora da Terra Santa. Tiago era irmão sanguíneo de Jesus e foi convertido quando Jesus lhe apareceu em seu corpo ressurreto. Você pode conferir isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Aparentemente, ele nunca saiu da Judéia e foi um dos pilares da igreja de Jerusalém. Tiago reflete a mente hebraica. Ele é consciente, austero e legalista. A tradição fala de seu martírio em 62 depois de Cristo. Tiago escreve aos cristãos que ainda não estão frequentando a sinagoga. Ele escreve frases curtas, concisas, que sintetizam a verdade, um estilo encontrado nos livros da sabedoria do Antigo Testamento. Tiago escreve para os crentes que estão sofrendo provas e tentações por causa da sua fé. Ele usa o estilo da literatura da sabedoria do Antigo Testamento. Diversas verdades pontiagudas escritas em sentenças solitárias que são agrupadas para provar um ponto. Ele diz aos seus leitores que esperem as tentações e ordena que demonstrem sua fé pelas obras. Tiago é severo com os ricos, especialmente quando eles exploram os pobres. Tiago coloca um grande valor na sabedoria de Deus e enfatiza um relacionamento adequado entre a fé e as obras. Bem, eu acho que você já notou que temos bastante a aprender neste módulo. Prepare-se para os ensinamentos. Esta é apenas uma apresentação. Vamos estudar de forma aprofundada cada uma dessas cartas e todos os ensinamentos que elas trazem para a nossa vida. Deus te abençoe.